A morte de Jesus na cruz, embora tenha sido o evento culminante de sua missão na Terra, sempre gerou questionamentos profundos sobre o que aconteceu após ele morrer. A Bíblia diz que, no momento de sua morte, a terra se tornou sombria e o véu do templo se rasgou. A missão de Jesus, que foi de oferecer o sacrifício perfeito pelo pecado da humanidade, estava, aparentemente, completa. No entanto, o credo apostólico menciona que ele desceu à mansão dos mortos. Isso nos leva a questionar: o que realmente aconteceu durante esse período, entre a sua morte e a sua ressurreição? Muitos acreditam que Jesus desceu ao inferno, não para ser derrotado, mas para proclamar vitória sobre a morte e os poderes das trevas. Isso é frequentemente associado ao conceito de Arroving of Hell, ou seja, o saqueio do inferno, onde ele teria ido até os mortos e, com sua autoridade divina, libertado aqueles que esperavam sua vinda. A Bíblia diz que ele desceu ao inferno, ou desceu às regiões inferiores, Efésios capítulo 4, versículo 8 e 9. Por isso é que foi dito: quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros, e deu dons aos homens. Que significa ele subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra? Essa parte da missão de Jesus, pouco abordada, revela um aspecto crucial de sua obra redentora. Ele foi até os mortos, não para ser derrotado, mas para proclamar a vitória sobre as trevas e a morte. Esse ato, embora misterioso, está profundamente ligado à ideia de que Jesus, além de morrer pelos pecados da humanidade, também desceu aos reinos espirituais para libertar os justos que aguardavam a salvação. Jesus, após sua morte, entrou no que muitos interpretam como o reino dos mortos. Mas o que isso significa para a humanidade e para as almas que ali se encontram? O inferno, no contexto cristão, é frequentemente entendido não apenas como lugar de tormento eterno, mas como estado de separação de Deus. Esse entendimento nos leva a refletir sobre os limites da alma humana diante da morte. O inferno que Jesus desceu para visitar não seria um local de sofrimento contínuo, mas uma espécie de estado de espera. Ali, as almas dos justos aguardavam a vinda do Messias, que traria a redenção prometida. Ao descer, Jesus proclamou vitória, não sobre os mortos, mas sobre a morte, mostrando que não há mais poder para o mal sobre aqueles que estão em Cristo. Em 1 Pedro, capítulo 3, versículos 18 e 20, é relatado que Jesus, depois de morrer, foi pregar aos espíritos em prisão. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado, na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito. No qual também foi, e pregou aos espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8, almas se salvaram pela água. Estes espíritos eram aqueles que, desde os dias de Noé, desobedeceram à mensagem divina. A descida de Jesus ao inferno é vista, então, como um ato de proclamação, uma última oportunidade para aqueles que, antes da vinda do Messias, estavam na prisão da morte. Ele não foi ao inferno para ser vencido, mas para mostrar que a vitória dele sobre a morte e os principados das trevas era absoluta. O que exatamente Jesus viu e fez ao descer ao inferno? Alguns estudiosos afirmam que ele foi até lá não para ser derrotado, mas para mostrar sua vitória definitiva sobre as forças das trevas. A Bíblia não descreve em detalhes o que aconteceu durante esse período, mas passagens como Pedro, capítulo 3, versículo 19 sugerem que ele pregou aos espíritos que estavam na prisão, ou seja, aqueles que não se submeteram à vontade de Deus. A descida de Jesus ao inferno revela uma faceta de sua missão que vai além do sacrifício na cruz, pois ele traz consigo o poder de conquistar a morte, o pecado e, finalmente, as trevas. O que ele viu, portanto, foi a sua própria vitória sobre o mal e a proclamação do reino de Deus. Jesus não desceu ao inferno em derrota,
mas para declarar sua vitória. E, despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Em Colossenses, capítulo 2, versículo 15, lemos que ele despojou os principados e potestades, fazendo deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Isso significa que, ao descer ao inferno, ele demonstrou a impotência de Satanás e de seus demônios diante do poder divino. A visita ao inferno foi um ato simbólico de que a morte, o pecado e os demônios foram derrotados de uma vez por todas. A mensagem central da descida de Jesus ao inferno é a vitória sobre todos os poderes das trevas. Para muitos, a ideia de que ele pregou aos espíritos presos é uma revelação poderosa. Cristo, em sua morte, não apenas derrotou a morte, mas também ofereceu aos mortos a oportunidade de redenção. Isso reflete a misericórdia de Deus, que não deixa ninguém sem esperança, mesmo após a morte. A vitória de Jesus no inferno significa que a obra da cruz não é apenas para os vivos, mas também se estende àqueles que aguardam a salvação. Ao fazer isso, ele derrotou os espíritos caídos que, segundo a Bíblia, haviam se rebelado contra Deus antes da queda de Adão e Eva. A teoria do Arroven of Hell sugere que, ao descer ao inferno, Jesus não apenas proclamou sua vitória, mas também libertou as almas dos justos que haviam morrido antes de sua vinda. Jesus foi ao inferno para libertar os que estavam aguardando o Messias. Ele não foi lá para sofrer, mas para pregar e libertar, cumprindo a promessa feita a Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas. Esse aspecto da descida de Cristo está relacionado à ideia de que ele, ao descer, trouxe libertação aos que aguardavam a salvação. A crucificação de Jesus trouxe a salvação para os vivos, mas sua descida ao inferno teve o poder de libertar as almas dos justos que haviam morrido antes dele. Muitos acreditam que esse evento foi uma verdadeira libertação espiritual. Jesus não apenas conquistou o pecado e a morte, mas também restaurou a esperança daqueles que estavam à espera da promessa de redenção. Ele proclamou para os mortos o mesmo evangelho que havia anunciado aos vivos, mas com uma autoridade única que somente ele poderia ter. A libertação das almas não se refere apenas à libertação do pecado, mas à possibilidade de uma nova vida. A vitória de Jesus sobre o inferno inclui sua autoridade sobre os demônios. Em 1 João capítulo 3, versículo 8, vemos que para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. A descida de Jesus ao inferno pode ser entendida como uma demonstração pública de sua supremacia sobre as forças do mal. Ele não apenas derrotou Satanás na cruz, mas foi até o reino dos mortos para exibir essa vitória diante de todas as forças demoníacas. Ao descer ao inferno, Jesus confrontou as forças das trevas e os poderes demoníacos que estavam em ação desde a queda de Adão e Eva. Ele não apenas desceu para proclamar sua vitória, mas também para mostrar a supremacia de seu poder sobre as forças do mal. O que Jesus viu no inferno foi a impotência de Satanás e seus anjos, que, por mais que tenham tentado corromper a humanidade, não conseguiram impedir o plano divino de redenção. Essa derrota das forças das trevas é uma das mensagens mais poderosas da descida de Cristo ao inferno. Em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 6, a Bíblia diz que para isto também foi pregado o Evangelho aos mortos. Essa pregação aos mortos pode ser interpretada como o momento em que Jesus foi ao inferno para proclamar a boa nova da salvação, não apenas para os vivos, mas também para aqueles que já haviam falecido, que esperavam pela promessa do Messias. Sua mensagem não era de condenação, mas de vitória, pois ele revelou a todos que o poder de Deus havia prevalecido sobre a morte. O pecado, desde o Éden, tem sido a causa do sofrimento humano. No entanto, a morte de Jesus e sua descida ao inferno marcaram a derrota definitiva do pecado.
Ao tomar sobre si os pecados da humanidade, ele não apenas venceu a morte, mas também desarmou o poder do pecado sobre a vida humana. Isso é simbolizado pela sua descida ao inferno, onde ele não encontrou derrota, mas proclamou a vitória do Pai. O pecado, que antes separava o homem de Deus, não tem mais poder sobre os que estão em Cristo. A revelação da morte de Cristo é, portanto, uma poderosa afirmação de que o pecado foi derrotado. Embora a passagem de Lucas 16, versículos 22 e 26, fale sobre a parábola do rico e Lázaro, ela nos dá uma ideia de como o inferno era entendido como um lugar de espera para as almas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico, e foi sepultado. E no inferno, ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro, que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. E, além de tudo isto, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Antes da vinda de Cristo, muitos justos aguardavam o Messias em um estado intermediário. A descida de Jesus ao inferno pode ser vista como o momento em que ele libertou aqueles que aguardavam na parte inferior do reino dos mortos, um lugar de separação, mas que, após sua vitória, se transformou em uma passagem para a redenção. Quando Jesus desceu ao inferno, ele não foi apenas um visitante. Ele era o Senhor sobre tudo, inclusive sobre os mortos. A sua autoridade não se limita ao mundo físico, mas se estende ao mundo espiritual. Ao fazer isso, ele demonstrou que não há limites para o seu poder, nem mesmo a morte pode deter sua obra. Ele é o Senhor tanto dos vivos quanto dos mortos, e essa verdade traz consolo para aqueles que o seguem. O inferno, o reino dos mortos, não pode manter ninguém cativo que esteja sob o seu domínio. Em Mateus, capítulo 12, versículo 40, Jesus diz: Porque, assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no coração da terra. A referência ao coração da terra é muitas vezes interpretada como uma alusão à descida de Jesus ao inferno. Ao passar por esse período de 3 dias e 3 noites, ele experimentou o completo cumprimento de sua missão redentora, enfrentando a morte e proclamando vitória sobre o mal. Após descer ao inferno e proclamar sua vitória, Jesus ressuscitou, cumprindo a promessa de que a morte não teria poder sobre ele. Sua ressurreição não é apenas um retorno à vida, mas uma afirmação da vitória final sobre o mal e a morte. Ele demonstrou que, em sua vitória, não há mais razão para o medo da morte ou do inferno. Para os cristãos, a ressurreição de Jesus significa que eles também têm a esperança da vida eterna. A ressurreição é a prova final de que ele venceu o inferno, o pecado e a morte, abrindo caminho para todos os que creem nele. A vitória de Jesus sobre a morte não acaba com sua descida ao inferno. Em Romanos capítulo 6, versículo 9, a Escritura nos lembra que sabemos que Cristo, tendo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte não tem mais domínio sobre ele. A ressurreição de Cristo é o selamento de sua vitória, que começou com sua descida ao inferno e culminou com a derrota do poder da morte. Sua ressurreição garante que, para aqueles que estão nele, a morte não é o fim. Para compreender o que Jesus fez ao descer ao inferno, é necessário ter uma fé viva no seu poder e na sua obra. A fé não apenas permite que aceitemos a salvação oferecida por Cristo, mas também nos dá a capacidade de enxergar além da morte e do sofrimento.
A vitória de Cristo no inferno é algo que devemos receber pela fé, sabendo que Ele fez isso para todos os que creem nele. A obra de Cristo, portanto, é tanto histórica quanto espiritual, e a fé nos dá a chave para entender o seu poder sobre a morte e o pecado. Quando Jesus estava na cruz, ele fez uma promessa ao ladrão arrependido: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Lucas, capítulo 23, versículo 43. Essa promessa se cumpre quando Jesus desceu ao inferno, proclamando a vitória e trazendo com ele as almas daqueles que estavam aguardando a salvação. Ele não apenas restaurou aqueles que morreram antes de sua vinda, mas também mostrou que o paraíso, antes um lugar de espera, se tornou um lugar de esperança, graça e redenção. A morte e a descida de Jesus ao inferno têm um profundo significado espiritual para os cristãos. Elas representam a plena vitória de Cristo sobre todas as forças que tentam separar a humanidade de Deus. Através da sua morte, ele abriu o caminho para a reconciliação e a vida eterna. Sua descida ao inferno foi a exibição de que não há lugar em que ele não possa estar, e sua vitória sobre o mal é uma promessa de que, para aqueles que o seguem, a morte não é o fim. Em Apocalipse, capítulo 1, versículo 18, Jesus se declara como aquele que vive: estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Essa passagem reforça a autoridade de Jesus não apenas sobre a morte, mas também sobre o inferno. Sua descida ao inferno e sua vitória sobre ele não são apenas um símbolo, mas uma manifestação de seu domínio absoluto sobre os reinos espirituais, demonstrando que ele possui as chaves que abrem e fecham os portões da morte. O ciclo da morte e ressurreição de Jesus encerra-se com a esperança renovada para todos os que estão despertos em Cristo. Ele não apenas venceu a morte, mas também trouxe consigo uma nova vida para os que acreditam. Sua descida ao inferno e sua ressurreição garantem a promessa de que, mesmo nas trevas mais profundas, a luz de Cristo brilhará. Os despertos de Deus, aqueles que vivem em sua palavra, têm agora a certeza de que, assim como Cristo venceu o inferno, também vencerão, com ele, a morte e o pecado. Essa é a nossa esperança eterna. A vitória de Jesus, desde sua morte até sua ressurreição, é a base da esperança cristã. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 54 e 57, lemos que quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi tragada na vitória. A descida de Jesus ao inferno é um marco de sua obra redentora, e sua ressurreição garante que, para todos os que creem, a morte não tem mais poder. Ele venceu o inferno e a morte, trazendo uma nova vida a todos os que estão nele. Agora que compreendemos a profundidade do sacrifício de Jesus e o poder de sua vitória sobre o inferno e a morte, lembramos que ele não apenas desceu ao abismo para proclamar vitória, mas também para garantir nossa redenção eterna. A obra de Cristo não é apenas uma história antiga, mas uma realidade transformadora que nos convida a viver com esperança e confiança na promessa da vida eterna. Se este vídeo tocou seu coração e te trouxe mais luz sobre a grandeza da obra de Jesus, não se esqueça de curtir este conteúdo e compartilhar com seus amigos. Se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se agora para não perder os próximos vídeos que exploram mais sobre a Palavra de Deus e seus mistérios revelados. Ative o sininho para receber notificações sempre que postarmos um novo vídeo, e deixe nos comentários o que mais impactou sua fé nesta mensagem. Sua participação é importante para nós. Deus te abençoe poderosamente, e até o próximo vídeo. Canal Eu Te Ajudo Leituras Edificantes.